Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prosto de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Apocalipse capítulo 2, versos 20 a 23. Então aqui, meus irmãos, no verso 20, a profecia ela introduz um símbolo chamado de Jezabel, que seria aqui no caso uma falsa profetisa, que ensina e engana os servos do Senhor, para que estes pratiquem a prostituição e comam coisas sacrificadas aos ídolos. E nós já aprendemos aqui, meus amados, que esta expressão que diz praticar a prostituição e comer coisas sacrificadas aos ídolos está ligada com falsas doutrinas, tradições humanas que são colocadas no lugar da palavra de Deus, no lugar da verdade bíblica. Significa tirar a verdade e colocar a mentira. Então, quando a Bíblia nos diz que esta mulher Jezabel, que aqui no caso seria uma falsa profetisa, ela ensina e engana os servos do Senhor para que eles se prostituam e comam coisas sacrificadas aos ídolos, o que a Bíblia está nos dizendo é que esta falsa profetisa, ela está ensinando o povo de Deus a desobedecer os seus mandamentos e a acreditar em fábulas, em mentiras, na mentira misturada com a verdade. O cristianismo aqui unido com as tradições humanas, com o paganismo. E meu irmão, se você for novo por aqui no nosso canal Revelaction, não deixe de se inscrever no canal e ative o sininho das notificações, para que você não perda nenhum conteúdo novo que nós lançarmos aqui dentro do canal Revelaction. Mas o que representa este símbolo chamado de Jezabel aqui dentro do Apocalipse? A primeira coisa que nós precisamos saber, meus amados, é que esta mulher Jezabel, ela era literalmente a filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e sumo sacerdote de Baal, conforme 1 Reis, capítulo 16, o versículo 31. E ela foi casada, meus irmãos, com Acabe, que era exatamente rei de Israel. Este que era um rei fraco em capacidade e em moral. E por causa do seu casamento com esta mulher idólatra, meus irmãos, resultou em grande desolação para os filhos de Deus. Jezabel, meus amados, veio da casa de Baal, de um deus pagão, para a casa do Deus de Israel. Ela era uma mulher pagã de coração e tornou-se a rainha do povo de Israel. E como rainha, meus amados, como diz aqui o versículo 20, esta mulher, ela realizou todos os esforços para ensinar mentira, para seduzir os filhos de Deus, para que eles adorassem ao Deus Baal e não ao Deus verdadeiro. Os filhos de Deus, os homens pregadores da palavra de Deus, os profetas, foram mortos, meus irmãos, ao fio da espada. E pelo espaço de 3 anos e meio, 1260 dias, não choveu sobre a terra. E a terra, meus amados, foi tomada pela fome, conforme o livro de Tiago, no capítulo 5, no verso 17. Logo após isto veio então a reforma e o reavivamento espiritual por intermédio do profeta Elias, que começou, meus amados, desafiando os profetas de Baal no Monte Carmelo, conforme está escrito em 1 Reis, capítulo de número 18. Com estas informações, meus irmãos, nós já conseguimos descobrir quem representa esta falsa profetisa aqui dentro do livro do Apocalipse. Esta mulher, Jezabel, meus amados, é um símbolo aqui do próprio anticristo da profecia. É a própria grande meretriz ou a grande prostituta que está sentada sobre muitas águas de Apocalipse capítulo 17, versículo 1, que conforme o versículo 5 deste mesmo capítulo é chamada de a Grande Babilônia.
a mãe das meretrizes e das abominações da terra. E nós precisamos entender, meus amados, que dentro da palavra de Deus, mulher em profecia é igreja, conforme está escrito em Efésios capítulo 5, verso 23. Então isto significa que esta falsa profetisa Jezabel representa a própria igreja corrupta. É um símbolo aqui, meus amados, da própria igreja romana, do poder papal, que se corrompeu na época da Idade Média, adulterando as palavras do Senhor, alterando os mandamentos de Deus e ainda também ensinando a outras pessoas a também desobedecerem às palavras de Deus, conforme está escrito em Êxodo capítulo 20, que são os 10 mandamentos de Deus. E se o conteúdo desse vídeo está abençoando a tua vida e a vida da tua família, meu irmão, então já deixa aquele joinha para fortalecer aqui o canal Revelaxion e não se esqueça de compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder, para que mais pessoas venham ser abençoadas com o poder da palavra de Deus. E como já foi citado aqui no versículo 20, meus amados, esta falsa profetisa Jezabel, este anticristo da profecia, ele ensinou os filhos de Deus, meus amados, a se prostituir com a idolatria. Esta igreja de Roma, ela ensina que o Papa é o mediador, que se pode confiar nas próprias obras para expiação do pecado, longas peregrinações, atos de penitência, adoração de relíquias, construção de igrejas, de relicários e de altares, pagamento de grandes somas à igreja, generalizou-se a adoração de imagens, acendem-se velas perante imagens e orações são feitas às imagens, o erro da imortalidade natural do homem e consciência na morte, adoração da Virgem Maria, a heresia do tormento eterno, doutrina das indulgências, santificação do domingo e a implantação do idolátrico sacrifício da missa. E lá no capítulo 17 do Apocalipse, meus amados, a palavra de Deus fala desta grande Babilônia, da grande meretriz, que está vestida com ouro e pedras preciosas, e na sua mão ela tem um cálice de ouro, e de acordo com a palavra de Deus, ela está se prostituindo com os grandes reis da terra, e ainda está embriagada com o sangue dos santos, e com o sangue das testemunhas de Jesus, e ainda também está sentada sobre a cidade dos 7 montes, conforme Apocalipse capítulo 17, verso 9. Esta, meus irmãos, é uma descrição acurada da própria Jezabel. Esta falsa profetisa, ela vem tentando tomar o lugar de Deus na terra, o lugar que somente pertence ao nosso Senhor Jesus. Ela está rebaixando o Filho de Deus para exaltar a si própria como igreja, rebaixando as verdades do Senhor para exaltar as tradições humanas, mandamentos que são mandamentos de homens, o puro paganismo. A mensagem desta igreja é: não escutem a Bíblia, ouçam a igreja. Já a mensagem do Senhor Jesus, conforme Apocalipse capítulo 2, o verso 29, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aqui no verso 21, meus amados, a Bíblia nos diz que o Senhor Jesus, ele deu tempo para que ela se arrependesse das suas prostituições, dos seus pecados, mas todavia ela não quis se arrepender de suas más obras. Por isso, aqui no versículo 22, nós temos a sentença final para este poder corrupto na face da terra. Jesus, ele diz para esta igreja: eis que aprosto de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. E o versículo 23 continua a sentença: matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Então, de acordo com a palavra de Deus, ela será prostrada em uma cama. Esta cama aqui, meus amados, na profecia, é um símbolo da sepultura, é um símbolo do pó da terra. Em outras palavras, o que Jesus está dizendo para nós é que esta mulher, ela será lançada na sepultura por toda a eternidade. Nunca mais ela voltará à vida. Ela nunca terá o direito à vida eterna.
mas sim a condenação eterna. E não só ela, meus amados, mas de acordo com o verso 22, meus amados, esta sentença também será aplicada para aqueles também que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. No versículo 23 também é dito que seus filhos serão mortos. Quem seriam aqui, meus amados? Os filhos desta mulher, desta falsa profetisa Jezabel. Em outras palavras, quem são estes filhos aqui deste anticristo da profecia? Como nós já vimos, meus amados, lá no versículo 5 do capítulo 17, estes filhos aqui são chamados de meretrizes. E nós entendemos, meus irmãos, que estas meretrizes representam todas as igrejas caídas, que infelizmente estão seguindo as mesmas doutrinas da sua mãe. E estas igrejas, meus amados, é o próprio protestantismo apostatado. Por mais que o protestantismo ele apresente para o mundo uma face cristã, podendo até se julgar bem separado e distante do papado, mas quando nós colocamos o protestantismo na balança, meus amados, logo nós percebemos que eles estão mantendo e defendendo com unhas e dentes as doutrinas que tiveram origem não na palavra de Deus, mas sim nas tradições da Igreja Católica Apostólica Romana. E nós poderíamos aqui citar até mesmo alguns exemplos: a imortalidade da alma, a santificação do domingo, o Natal no dia 25 de dezembro, a Páscoa com seus ovos e coelhinhos, a autoridade da igreja acima da autoridade da Bíblia, o clero como sendo uma classe superior à dos leigos, o batismo por aspersão, a tendência de buscar no Estado o apoio para impor a religião e outros. Todas estas doutrinas que eu acabei de citar para vocês, a maioria delas, meus irmãos, já se encontra dentro do protestantismo nos dias atuais. E aqui no versículo 23, meus amados, a profecia continua dizendo que o Senhor Jesus, Ele é aquele que sonda mentes e corações, fazendo uma referência aqui aos seus olhos como chamas de fogo. E aqui também é dito que Ele nos dará a nossa recompensa conforme as nossas obras. Isto significa, meus irmãos, que por mais que a salvação ela seja pela graça, mas o julgamento será pelas obras. Pois as obras, meus amados, é a única evidência que eu tenho diante de todo o universo para comprovar se eu estou salvo ou se eu estou perdido. Então, com isto, meus amados, nós entendemos que é muito importante que cada um de nós possamos tomar a melhor decisão ao lado de Jesus, seguindo as suas verdades e se afastando da corrupção do mundo e também da corrupção desta grande Babilônia, desta grande prostituta chamada aqui de Jezabel, que é uma falsa profetisa, que tem enganado muitas pessoas sobre a terra. Mas a partir de hoje na sua vida, você que está assistindo esse vídeo agora, você já não será mais enganado por esta falsa profetisa chamada Jezabel. E meus amados, para que eu saiba que você chegou até aqui neste vídeo, digita a seguinte frase aí abaixo nos comentários: falsa profetisa Jezabel. Desta forma, eu saberei que você concluiu mais um estudo da Palavra de Deus aqui dentro do canal Revelaction. E se o seu desejo é aprender mais sobre as profecias do livro do Apocalipse, então clica aqui nesse vídeo que vai aparecer logo aqui nesta tela e você terá a oportunidade de aprender as profecias desde o início até aqui. Então, deixado este recado para você, meu irmão, fique na santa paz do Senhor Jesus e até ao próximo vídeo aqui do canal Revelaction.